Amém. Naum, capítulo 1. Capítulo 3, encerrando aí o livro de Naum. Uma breve recapitulação aí dos capítulos 1 e 2, né? No capítulo 1, apresenta a Deus como sendo um Deus tanto que julga quanto que consola, né? O Deus zeloso, santo e também vingador, né? Não sei se os irmãos vão se lembrar disso, né? Um caráter de Deus, tanto de juízo como de libertação, né? Juízo para Nínive e libertação para Judá. E a gente fez as analogias, né, de como isso tinha a ver com Jesus Cristo, né? Jesus Cristo também como sendo o dono da vingança e sendo o juiz e também sendo o salvador. Muito bem, justo juiz, né? No capítulo 2 vai descrever a queda de Nínive, né? Vai fazer profecias detalhadas a respeito disso. E a gente discutiu rapidamente que algumas pessoas acreditam que isso já teria se cumprido. Entendemos que todo cumprimento ele é gradativo, né? Das profecias, eles vão acontecendo e tal, se repetem ao longo da história. E como que Nínive se apresenta como uma espécie de Babilônia espiritual também, né? A tipologia de Nínive com a Babilônia. A gente tratou disso aqui também. Estou resumindo, baseado no que nós discutimos aqui, tá? Se eu esqueci alguma coisa, por favor, me lembrem. E agora vamos para o capítulo 3, que começa assim. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Então, isso aqui é mais uma dentre tantas daquilo que se diz que são múltiplas facetas do mesmo texto, né? Quando nós estudamos Nínive é tratada como uma cidade terrível. Até o profeta Jonas, ele odiava os ninivitas, né? E a história, isso aí não está na Bíblia, né? Mas o que eles dizem é que os ninivitas perseguiram o povo de Deus com o máximo de crueldade possível, né? Há relatos de que eles retiravam a pele dos israelitas enquanto eles estavam vivos ainda, né? Faziam uns negócios com um requinte de crueldade, eles eram terríveis. Então, quando fala de cidade ensanguentada, pode ser uma referência a todo tipo de crueldade, mas também dos pecados de morte mesmo, né? Por isso que fala que ela está cheia de mentira, o roubo não se aparta. Solta, Sara. Solta ela, Sara. Enfim. Esse cara tem igual os dois. Não, é porque quando eu falei essa parte do... Exatamente, não, e o texto falando de Jonas, não no livro de Jonas, mas quando fala do profeta Jonas, diz que ele pregou 35 anos contra os ninivitas, né? Foi a vida inteira a pregação dele contra o mesmo povo ali, ele odiava bastante, né? Então tem relatos aí na história de esquartejamentos, de um monte de coisa bem terrível, enfim. E vamos continuar então, né? Estrépito de açoite e o barulho do ruído das rodas, e os cavalos atropelam e os carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante como a lança relampejante, e ali haverá uma multidão de mortes e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Ou seja, Deus está determinando uma morte avassaladora para a cidade de Nínive. E aqui, mais uma vez, uma referência àquilo que virá a acontecer. Então, essa cidade ensanguentada também pode ser uma referência àquilo que, como ela será identificada, né? Uma cidade ensanguentada porque serão tantos mortos que não poderão se contar os seus defuntos, vocês não estão pesados os defuntos. E também uma analogia espiritual, porque se Nínive é uma representação da Babilônia espiritual e a Bíblia fala da destruição delas, estamos falando de realmente multidões e multidões de mortos, especialmente se você levar em consideração as profecias escatológicas de fim do mundo, aonde Jesus falou que se não fossem abreviados os dias, né, até os salvos, né, até os eleitos seriam enganados. Então, ou seja, a grande maioria do mundo faz parte disso aqui e a grande maioria vai sofrer a morte eterna mesmo, né?
interessante que eles falam, como é que é escrito a definição? É uma cidade que Ensanguentada. ensanguentada, diferente de sangrenta, né? Tá suja de sangue. Ela está Sara, suja com sangue ou ela está sangrando, né? ou ela está o quê? Sangrando. Ela está sangrando ela mesma. Água. Ou ela própria está derramando o próprio sangue. Vivendo sobre o sangue ali. Então, eu acho que é um pouco disso tudo, né? Lá em Apocalipse vai falar também, né, de beber o sangue dos mártires e tal. É um pouco de tudo, né? Uma nação tanto cruel de sangrenta como vai morrer todo mundo mesmo, mortes terríveis. Obrigado, filho. O fato é que ela causa esse mal, ela provavelmente a comerciante, o mercado que traz a prostituição para a escola, isso é uma valor espiritual, mas ela mesmo está se matando com isso, ela mesmo está trazendo o sangue para ela mesma. O texto vai falar exatamente isso, porque quando vai falando vai falar desse monte de morte, né, que vai ser assolado, aí vai concluir no verso 4 assim: por causa da multidão dos pecados da meretriz muito graciosa, da mestra das feitiçarias, que vendeu as nações com as suas fornicações e as famílias pelas suas feitiçarias. Então está literalmente falando a causa dessa morte toda, do porquê que ela é tudo isso, né? Porque ela é a nação, a grande meretriz ali. Lia. Kalel. Pronto. Muito bem. Vamos ver se vão acalmar agora. Versos 5 e 6. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e levantarei a tua saia sobre a tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e envergonhar-te-ei, e pôr-te-ei como espetáculo. Aqui eu vou fazer uma observação, que existe uma tendência natural cada vez maior das mulheres em estarem se expondo, né, os seus corpos, as partes físicas, né? E aqui o texto claramente demonstra que isso é uma característica de uma punição divina, né? E eu fico pensando se nós já não estamos vivendo debaixo de um momento em que Deus esteja punindo os povos mesmo. O Brasil é um país onde as mulheres andam quase seminuas o tempo todo. O tempo todo, de shortinhos e de tops e enfim. Eu fico pensando se isso não é só tem a questão da degradação moral, mas se não faz parte de uma demonstração pública de que Deus está de fato punindo essa nação. A gente vê um monte de referências de que somos uma nação muito castigada, né? Por diversos aspectos, por políticos corruptos, por preços caros, por inflação, por uma série de coisas e elementos que acontecem, e talvez uma demonstração visível disso seja que as mulheres andem seminuas, né, na rua. Enfim. A punição é real, mas é um afastamento ou uma corrupção total. O problema é que talvez a falta de homens sérios que conduzem as suas vidas pelo lado de Deus seja mais prominente no Brasil. Assim, por exemplo, lá na Europa, não dá para andar com aqui tudo por causa do frio. Mas a gente vai lá também, provavelmente, se pudesse, andariam guiando DT, coisa para andar também sem roupa, né? Tem lugar de tirar só super assim, né? É pra praia, que tornece. Não estou dizendo que o Brasil é o mais Para mim é global. global. O Brasil tendo menos homens de Deus, obviamente, atuando, vai ter. Sim, mulheres entreguem cada vez mais a si mesmas, né? A ausência de paz, né? Porque alguns vestimentas que as meninas usam, eu não acredito que o pai esteja se importando com essa menina. Isso se tiver um pai envolvido ali, né? Não tem menor cabimento. Bom, é claro que eu posso estar também enganado, antiquado, né? Os pais de hoje também não estão aí para nada mesmo, então, enfim. Mas acho que tem a ver com a ausência de pai, sim. Tem a ver com a ausência de pai, tem a ver com a ausência de homens que seguem a palavra de Deus.
que procuram suas esposas conforme deveria. Hoje você vê os homens que querem ter um pouco mais seriedade, não conseguem encontrar a mulher. Sim, não conseguem. Tá difícil para os homens, tá difícil para as mulheres, né? Nesse aspecto de casamento. Mas enfim, então não é bem o tema aqui, né? Ele está falando de uma cidade, de um povo, mas eu acho que se aplica um pouco disso. E lançarei sobre ti coisas abomináveis e envergonhar-te-ei e pôr-te-ei como espetáculo. Então olha que interessante. A punição de Deus, ela muitas vezes, ela não é só a punição, ela parte de um princípio de humilhação pública também, né? Eu vou te humilhar perante as pessoas, vou te envergonhar, que é muito maior, né? Enfim. Verso 7. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? Donde te buscarei consoladores? Então é claro que para quem não é de Nínive, nós que não fazemos parte da grande Babilônia, nós não vamos prantear a destruição da Babilônia. Se isso acontecesse, eu particularmente não prantearia, tá? E de fato acredito que os remanescentes não terão nenhuma compaixão dela. Até mesmo aqueles que fazem parte e que não foram destruídos por algum motivo, também não vão ter, porque são coisas que são autoevidentes, né? Algumas características nesse sentido, e nesse ponto aqui, uma destruição. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui tem aplicação futura também, né? Imagino que tem muito a ver com o livro de Apocalipse também. És tu melhor do que Noamon, que está assentada entre os canais, cercada de águas, tendo por esplanada o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e não tinha fim. Pute e Líbia foram o seu socorro. Todavia foi levada cativa para o deserto. Também... Oi? Desculpa. Todavia foi levada cativa para o desterro. Também os seus filhos foram despedaçados nas entradas de todas as ruas. E sobre os seus nobres lançaram sortes. E todos os seus grandes foram presos com grilhões. Então, um anúncio de juízo, destruição aqui, né? Um pouco da forma como Deus trata, né? Você era forte, você era bem estabelecido e agora não é mais, né? A forma como Deus usa aqueles princípios que são utilizados para se vangloriar contra a própria pessoa, né? Isso é muito curioso, tá? Eu conheço pessoas que são salvas. Vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que são salvas, mas cometeram grandes afastamentos de Deus, assim, grandes pecados. E, de fato, uma das formas que eu vejo que são salvas é que a punição que elas receberam vem justamente naquilo que ela mais se exaltava. Então, pessoas que tinham saúde muito forte, muito bonita, se achavam muito bonitas, acabam tendo a sua beleza destruída por completo. Enfim, não vou dar exemplos porque algumas pessoas podem identificar-se. Mas, enfim. Não vocês. Alguém vendo... Aqui alguém possa estar vendo. Enfim. Então é sempre assim, é a sua força que se exalta, a sua força que será abatida, né? Tu também serás embriagadas e esconderás. Também buscarás força por causa do inimigo. Todas as suas fortalezas serão como figueiras e como figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que há de comer. Ou seja, serviu de presa ali, né? Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres. Olha que interessante. Eis que o teu povo no meio de ti são como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Então isso aqui é uma analogia. Os teus homens serão como mulheres. É uma analogia para o enfraquecimento de uma sociedade, né? De destruição de uma sociedade.
Então, nós estamos falando de homossexuais também, mas estamos falando de homens afeminados, estamos falando de características femininas, ou seja, o emocional acima da razão, o sentimento dando mais importância, por exemplo, até no meio das igrejas mesmo, né? O que eu vou sentir, se eu estou emocionado, se eu não estou emocionado, são coisas que as mulheres falam muito isso, e que os homens não deveriam, não é normal. Tá? Antigamente, era muito comum as igrejas batistas, né? As mulheres falavam isso, né? Minha mãe falava, outras pessoas falavam assim, puxa, hoje o culto foi demais, assim, eu saí de lá emocionado. Você nunca ouvia isso dos homens, né? Um falava da pregação, do louvor, poxa, o louvor foi legal, tudo certinho, a pregação foi muito boa, poxa, aprendi uma coisa. Era bem distinto o que cada um identificava. Agora não, agora tudo é feminino, né? É o sentimental e acabou. É isso. Enfim, então está dizendo aqui claramente que o teu povo, os teus homens são, no meio de ti, são como mulheres. Não são mais, não tem mais, então é tanto a forma natural da natureza, né? Ou seja, a inclinação natural do homem para a razão em detrimento da emoção vai cair, como os próprios homens serem afeminados mesmo, né? São os pastores de calça apertadinha, tudo isso, uma série de coisas que vão acontecendo que faz com que os homens fiquem como mulheres. Isso, eu creio, claro, como uma demonstração, né, de fraqueza e de... Lembra que era tua força e tal, tua força, agora não tem mais força, agora está destruído. Né? Não tem fraqueza, até porque a Bíblia diz que as mulheres são vasos mais fracos. Não quer dizer que os homens sejam fracos, as mulheres são vasos mais fracos. Aí depois ele fala, as costas da testa não toda a testa dos seus inimigos, ou seja, vocês se enfraquecem e estão todos abertos, fragilizados, fácil de penetração, invasão, tomada, etc. Exatamente isso. Que é curioso, porque até se você... Qual seria... O Brasil não está nem na frente disso aqui. Acho que a Europa está muito mais afeminada do que o Brasil. E hoje você vê os muçulmanos tomando conta totalmente lá. Invadindo, tomando conta. Não tem resistência mais masculina. Hã? É mais ou menos isso. Bom, verso 14 e 15. Tira águas para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa no barro, pega a forma para os tijolos. O fogo ali te consumirá e a espada te exterminará, consumir-te-á com a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. É interessante isso, né? Tira as águas para o cerco, reforça as tuas fortalezas, entra no lodo, pisa no barro. Ou seja, vocês vão querer, né? Vão querer se reforçar, fazer o que tem que fazer, homem vira homem, fazer os trabalhos, mas não vai ter jeito. Verso 16. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta se espalhará e voará. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus capitães como gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o local, o lugar onde estão. Os teus pastores dormirão, ó rei da Assíria. Os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Não há cura para a tua ferida, a tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. E aqui nós terminamos o capítulo 3 e, consequentemente, o livro de Naum. Então, vou elucidar alguns pontos aqui. Só uma coisa, né? Interessante esse texto aqui, eu costumo dizer isso, né? A Bíblia, toda ela não... A gente costuma dizer isso, mas eu queria dizer o que eu costumo dizer ainda, mas ela não se contradiz em nada, absolutamente. Mas as mesmas coisas que foram ditas no Novo Testamento, Jesus fala, todas elas, aqui é sentido do Antigo Testamento. E aqui é mais uma, né? Que é interessante, ele fala assim, os pais terão assim, os pais dormirão, ó rei da Síria, os seus inimigos se repousarão, para o povo se espalhará nos montes, sem que haja quem não ajunte.
não há contraferido, blá, 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 blá. Aí lá em João 10, ele fala, mas no outro cenário, que não é mais forte, que não são as ovelhas dele, no outro, deixa as ovelhas e pode o povo na arrebata, e dispersa as ovelhas lá no cenário, para aquele cenário, não tem cuidado das ovelhas. É verdade. E a gente discutiu isso em João 10, essa semana agora, né? Quarta-feira a gente estava discutindo isso aí. Amém. Então, ó, Nínive, resumindo, né? Nínive é apresentada, né, como uma espécie de Babilônia espiritual. A queda de Nínive, né, o seu julgamento, uma certa antecipação do juízo final. Lembrando que o mesmo que julga é o mesmo que salva, né? Então tem o anúncio do julgamento para Nínive, também da salvação para Judá, e é Jesus quem julga, quem salva. Também Nínive apontando para o anticristo, nesses falsos pastores, apontando para esse sistema, né, de perseguição, violência, engano, corrupção, mentira. E há uma clara analogia, né, sobre Cristo, né? Você consegue pegar o Evangelho, se você quiser, você consegue pegar o Evangelho de Cristo usando o livro de Naum. Se você considerar, né, quando fala lá em capítulo 1, né, fala que Deus é o julgador, o vingador, que ele executa o juízo, que ele vai derrubar, né, vai derrotar o pecado e a morte. Lá Naum capítulo 1, estou só recapitulando porque a gente ficou muito tempo estou terminando já, tá? Naum capítulo 1, 15 fala que anunciado as boas novas, né? Então são diversos elementos, né, Cristo como refúgio seguro, que fazem alusão clara de Jesus Cristo no livro de Naum, se isso for o propósito, se alguém quiser identificar Jesus Cristo no livro de Naum, é uma coisa que a gente tem feito em todos os livros do Antigo Testamento, que a gente tem tratado, né? E como conclusão, então, a gente tem 3 pontos em cada capítulo. O primeiro é o caráter de Deus, um Deus que vinga, que julga e que salva. E no capítulo 2, aquilo que é inevitável, né? O julgamento virá, é a execução de Deus. E a exposição final do ímpio no capítulo 3. Algo que acontecerá, tá? Todo olho verá a volta de Cristo. Fala. Uma colocação do cenário que eu pode falar hoje, pode ser? Pode. Estava pensando que eu acho que a escola bíblica ela tem um nome próprio, escola bíblica, né? Para a gente estudar. Eu estava pensando aqui sobre modelo, a gente poderia botar um quadro aqui, de repente a escola bíblica vai fazer aqui, você fica com um quadro, mais, fazendo explicações, ficaria bacana, mas eu acho que o que a gente faz é interessante. Esses testes de pensar muito. Só que fica você debatendo sobre as coisas, obviamente, né? Porque somos os homens da igreja, agora também, mas está um participante aí. As mulheres que estão em casa podem estudar os livros, trazer as dúvidas em casa, mas focar na igreja, questões que pode. Pode. Você também pode trazer, pode mandar vir para você. Você falar que então, já por causa disso, já fica a indicação de lerem Miqueias, vê se é Miqueias aí, não, né? Miqueias. A gente vai estudar Miqueias já no próximo domingo, então quem quiser ler Miqueias, capítulo 1, no mínimo um capítulo, dever de casa, um capítulo. Capítulo 1 de Miqueias para a gente discutir aqui domingo que vem. Amém? Amém. Então estamos encerrados essa escola bíblica.